Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou Vitor Maga, médico, ginecologista e professor. Estou aqui em mais um episódio do Fala Mais Faz, o meu podcast, o seu podcast, e a primeira temporada é sobre sexualidade. Estou aqui hoje com um convidado muito querido, que a gente está se conhecendo pessoalmente hoje, mas a gente já se conhecia no mundo digital, já tinha uma parceria. Eu acompanho o trabalho dele há um tempo. Eu vou contar aqui a ficha dele para vocês. Ele é médico geriatra pelo Hospital das Clínicas, da FM USP. Ele também é médico no ambulatório de sexualidade da pessoa idosa, lá no HC, e coordenador do ambulatório Trans 40+. Ele é professor na Universidade de São Caetano, voluntário da ONG Eternamente Sou. Que mais que tem aqui? Ele é também ponto focal de sexualidade e envelhecimento no Centro Internacional de Longevidade Brasil. E ele também tem um podcast que chama Envelhecer, ser de ser com S, tá bom? Estou aqui com o Dr. Milton Krenit, meu colega, seja muito bem-vindo. Obrigado, Magá. Muito feliz da gente se conhecer pessoalmente hoje e fico honrado pelo convite de estar aqui com você. Eu tô muito feliz, estava muito esperando te conhecer e eu tenho certeza que hoje vai ser fantástico. As pessoas que não te conhecem, não te seguem ainda, tenho certeza que vão começar a te seguir, porque esse cara, gente, ele fala muito sobre envelhecimento e ele traz uma visão aqui, hoje, para você abrir a cabeça e começar a entender um pouco melhor o que é envelhecer e não ter medo de envelhecer. Vou começar então, Milton, te perguntando uma coisa, que é assim, a gente está vivendo a era do medo do cancelamento, né? Então as pessoas têm medo de usar as palavras erradas e tal. Como que a gente vai usar? A gente fala de sexualidade no idoso, em pessoas mais velhas, na terceira idade, na melhor idade. Eu vejo que as pessoas têm um medo de usar a palavra envelhecimento, né? Eu sou ginecologista, então mulheres mais velhas, parece que isso é uma ofensa. Fala um pouquinho, como que a gente deve se referir? Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito boa para a gente falar desses termos, porque você tocou num assunto muito importante. As pessoas têm medo de falar a palavra velhice ou envelhecimento. Uhum. E isso está recalcado aí numa questão de preconceito também, né? Então, eu acho que só para trazer as nomenclaturas da melhor forma para a gente se referir, são pessoas idosas. Então, claro, a gente vai falar às vezes o idoso, mas hoje em dia a gente prefere falar a pessoa idosa, porque envolve outras questões, além de poder ser uma questão neutra do gênero, a pessoa ser além e ser uma pessoa, né? Então, não resumir ela a só a idade que ela tem, né? Exatamente, eu não estou resumindo ela aquele grupo etário. Então eu falo principalmente a pessoa idosa. E uma dica de ouro, a gente evita, pessoal, falar melhor idade. Por quê? Porque melhor idade vem numa linha que queria criar um suposto eufemismo para uma questão que é um ciclo da vida que as pessoas queriam apagar, como se falasse assim, então é a melhor idade, vamos diminuir ou invisibilizar. Se você falar isso para algumas pessoas idosas, elas vão jogar um chinelo na sua cabeça. Não a gente falando que existem ganhos com a velhice, com o envelhecimento, mas vamos falar do termo correto e não invisibilizar, diminuir um pouco as perdas que podem acontecer com o envelhecimento. Então, não melhor idade, mas sim, podemos usar terceira idade, pessoa idosa, ou inclusive chamar pelo ciclo da vida que acontece mesmo. Envelhecimento, velhice, que isso tá tudo bem. Eu vi que você acabou de comentar, né, que quando inventaram o termo melhor idade, é uma tentativa de apagar esse processo de envelhecimento. Então, só pra gente, nesse ponto, a nossa sociedade, principalmente brasileira, tá com muito medo de envelhecer? Você acha isso? Muito. Muito medo de envelhecer. E a gente vê esse medo, Magá, cada vez mais cedo. Pessoas da nossa geração, pessoas mais jovens do que a gente, querendo apagar os sinais do envelhecimento. A gente vê cada vez mais pessoas cultuando uma cultura que a gente chama anti-envelhecimento, ou anti-aging. A gente teve um episódio que veio uma dermato aqui falar sobre saúde masculina e libido e dermatologia. E a gente falou um pouco sobre isso, né? O quanto esse termo é problemático nos dias de hoje, o do anti-aging, porque a gente coloca o envelhecimento, em vez de ser um processo natural, como uma doença. E aí eu preciso de uma especialidade, né? Porque já existe uma especialidade que é a especialidade que cuida das pessoas idosas. Que é a geriatria. Que é a sua especialidade. Mas não, daí surge uma nova especialidade, que é o anti-aging, para tratar essa doença. E isso é muito problemático, né? A gente teve uma grande discussão ano passado, porque a OMS queria criar, né, e para quem não é da área da saúde, um CID para velhice. Como se velhice fosse doença, né? Então, para quem não é da área da saúde, CID é Código Internacional das Doenças. E criando um código lá
Da mesma forma que existe código para pressão alta, para diabetes, criar um código para velhice. Aquele que põe no atestado, que o pessoal fala que tem que ter o CID para falar qual doença que foi, né? Exato. E nós, um monte de pesquisadores, ativistas da causa do envelhecimento, falando, não, gente, velhice não é doença. Nós, da comunidade LGBT, a gente batalhou e pessoas que vieram antes da gente para tirarem homossexualidade, pessoas trans do CID. Porque ser LGBT não é uma doença. É uma condição humana do espectro de sexualidade, né? E não uma doença que precisa ser tratada, revista. Exatamente. E se não, vão chegar e falar assim, fulano morreu de velhice? Não, existem questões que aconteceram com as pessoas. Então não vamos tratar velhice, que é um ciclo da vida, como doença. E vocês conseguiram? A OMS não pôs? Desistiu? Não pôs, desistiu. Vitória para quem trabalha com processo de saúde e doença e aí entende os ciclos de vida, né? Porque a gente tem que celebrar o envelhecimento. E claro, a gente está aqui num processo educativo de falar promoção da saúde, a Dermato, nossa colega deve ter falado da importância do protetor solar, mas a gente não vai combater o envelhecimento. Vamos acompanhar o processo, promover saúde, promover garantia de direitos. Não, acho perfeito a gente pontuar, porque toda discussão, gente, começa de uma premissa. Então vocês já entenderam aqui a premissa, né? A premissa não é tratar o envelhecimento como uma doença. Então vamos tentar olhar para essa população. Por quê? Vou te explicar o motivo do podcast, né? Chama Fala Mais Faz. Eu trabalho muito com a população de adolescentes, população mais jovem. E aí o que acontece? Alguns estudos saíram de que a nova geração, essa juventude, né? Que seria até os 24 ou até os 35, que seja, né? A gente aqui saindo da juventude. E a nova geração é a geração que mais fala de sexo e menos faz. Só que a gente começa a sentir, às vezes, em alguns recortes, que talvez isso seja um fenômeno que esteja se disparando em outras faixas etárias também. Então hoje, como especialista nisso, em sexualidade em pessoas idosas, envelhecimento, o que você acha? Você acha que existe um recorte diferente para essa população? Ou é como igual os adolescentes? Todo mundo fala muito disso e faz pouco. Eu acho que quando a gente vai falar das pessoas idosas e o assunto sexualidade, daí eu acrescentaria uma coisa, não seria mais fala, mais faz, é pouco fala e mais faz, né? Gostei. Porque eu acho que o tema da sexualidade no envelhecimento muitas vezes é invisibilizado. Nossos colegas, então, a gente diz que a velhice, ela passou e passa por um processo que a gente chama de erotização da velhice, que a gente leva, seja para estudantes, pessoas que trabalham com pessoas idosas, as nossas famílias ou na comunidade, que as pessoas não é porque envelheceram que perderam a sexualidade, que perderam o desejo, perderam a vontade de se expressar sexualmente. Então, mas o que eu vejo ainda é que muitas vezes esse tema ainda é invisibilizado. A pessoa acha, porque é velho, não transa. Porque é velho, não vai gostar de ser tocado. Porque é velho, não vai gostar de dormir de conchinha. Existe um estigma, né? Que eu acho que existe isso no senso cultural geral. Sexo é coisa de jovem, né? E daí fica parecendo que a população... Eu vejo até as pessoas comentando assim... Não consigo nem imaginar que meus pais transam. Nossa, me dá um negócio só de imaginar. Tudo Imagina assim. Nossos avós. Exatamente. E isso vai se perpetuando no discurso e invisibiliza, né? Exato. Quando a gente fala de sexualidade em envelhecimento, eu também percebo que fica um outro estigma. Toda vez que vai falar disso, tá pautado numa coisa de disfunção sexual. Sim. Você sente isso? Sinto. E a minha grande questão é que a gente não pode ser um pêndulo na área da saúde ou na área da educação. Então, assim, a gente não pode sair de um pêndulo em que a gente falava, então nenhum idoso transava ou tinha sexualidade, para um outro pêndulo como todos os idosos precisam ter sexualidade. Até da sua área, e eu acho que essa é uma questão muito legal, questão de libido. E, existe um CID para transtorno do desejo sexual feminino hipoativo. Mas eu costumo falar em umas aulas, por exemplo, de que uma mulher que viveu num relacionamento abusivo, que nunca teve um orgasmo, que estava num relacionamento para cumprir tabela, se ela não tiver mais libido, tá tudo bem.
E isso não é uma disfunção, né? Então, a gente, na medicina, a gente tem muito esse aprendizado para patologizar as queixas das pessoas. E, às vezes, não é uma patologia. Às vezes, faz parte daquela experiência, daquela vivência. E aí, eu sempre, quando eu vou falar em disfunção sexual, eu falo, gente, vamos pôr aspas em cima das disfunções, porque não necessariamente aquela queixa é um problema, ou aquela queixa é uma doença. E a gente vai pensar na pessoa, no todo, na biografia, e não só na queixa que ela está trazendo. É muito legal você falar isso, Milton, porque no consultório, né, e eu recebo muito, e ainda mais agora que eu falo muito de sexualidade, então o perfil do consultório também começou a aumentar a procura, né, por demandas de sexualidade, e eu não gosto nem de falar queixas sexuais. Para quem não é da saúde, entenda que, até para quem é da saúde, queixa é diferente de demanda. Demanda é algo que você traz e às vezes até para tirar uma dúvida, para você tentar entender o seu próprio processo. Queixa significa que tem um sofrimento e um incômodo. Mas por que eu sinto que tem uma diferença? Às vezes elas trazem uma demanda e a gente primeiro faz um exercício para entender se é uma demanda do mundo ou se é uma demanda dela. Então às vezes vem essa queixa da queda de libido, né? Eu falo, mas você gostaria de ter mais libido? Ou existe uma pressão externa que gostaria, né? Você também tem essa sensação? Sim. A gente entender de quem parte essa demanda e algumas mulheres ou algumas pessoas vão falar pra gente, pra mim tá tudo bem, né? A minha libido tá deslocada para outras coisas que não sexo nesse momento. Então, claro, a gente pode convidar a pessoa a se autodescobrir, a fazer outras coisas, a gente pode ver se não é sintoma de alguma questão, né? Porque a gente sabe que questões relacionadas à saúde mental podem prejudicar a libido, remédios podem prejudicar a libido, mas eu acho que a gente faz esse mini rastreio da questão da pessoa, das demandas, mas entendendo isso, que se é uma demanda dela, se está trazendo sofrimento para ela, ou se é mais uma questão para cumprir tabela, para cumprir com as expectativas da sociedade, da parceria ou de outras pessoas. Eu vejo isso, que às vezes é da parceria, né? Seja o marido ou a esposa da paciente mesmo, que existe um descompasso sexual, muitas vezes, no relacionamento, e um demanda mais por querer mais prática sexual, atividade sexual, ou mais carinho, demonstração de afeto, enfim, que as pessoas buscam sexo por diferentes motivos, né? Então, às vezes, é uma demanda da parceria, e a própria paciente fala, não, igual você falou, né? Eu tô feliz, a minha libido tá projetada em outro lugar. Mas eu também tenho visto muito essa questão, que eu acho que é o que toca um pouco os mais jovens, que é a demanda do mundo. Porque com a liberdade sexual feminina, e tem se discutido muito isso, eu sinto que às vezes algumas mulheres meio que estão se obrigando a sentir uma coisa que elas não sentem. Você tem essa vivência no consultório? Acho que sim. Também né, vejo essa questão de se obrigar, né? Então, novamente, a gente vem para uma questão do pêndulo, e eu costumo falar que a velhice é muito heterogênea. E até voltando um pouco para pegar o gancho, existe uma questão da medicina que a gente fala, vamos mudar o foco, não ser uma atenção focada na doença e ser uma atenção focada na pessoa. Perfeito. Entendendo cada pessoa como um ser único, com uma biografia única, e que a gente vai respeitar isso. Então, a partir desse momento, a gente entende que para algumas pessoas não é obrigatório ter sexo, mas para outras sim. Obrigatório não, mas pode ser que você uma necessidade, sentir, né? E eu acho que entra um pouco nisso. Primeiro, para a gente ouvir, entender que as demandas são diferentes, as pessoas são diferentes e que cada ser é único. E é isso que nós vamos ter que respeitar. E às vezes até fazer um trabalho com aquela paciente que você citou de exemplo, viveu um relacionamento abusivo muito tempo, as experiências sexuais, a bagagem sexual nunca foi boa, nunca atingiu um orgasmo. Às vezes ela nem sabe também o que é isso, né? Porque eu acho que muitas vezes quando buscam a gente, eu já percebi que existem algumas pacientes que querem isso. Eu queria conhecer o que é isso, já que todo mundo fala que é tão bom, e às vezes a consulta acaba funcionando como uma forma de abrir. Porque a sexualidade é construída também. As experiências que você vai tendo vão te dando bagagem de se foi bom, se não foi bom, se foi traumático, se não foi, né? E às vezes esse trabalho até de reconciliação com a própria sexualidade, né? E até pegando um gancho no que você trouxe, não é porque a pessoa envelheceu, porque ela não pode se descobrir. Tem gente que se descobre o próprio corpo com 20. Mas pode existir pessoas que vão descobrir o próprio corpo com 70.
A gente não sabe como que foi essa história de vida, principalmente de mulheres, né, que muito pautadas pela opressão do machismo, o machismo estrutural. Imagina 50 anos atrás. Pode ser que hoje uma mulher de 70 anos se descubra o próprio corpo. Então, o que eu gosto de levar nas minhas discussões é exatamente isso. Não é porque a pessoa envelheceu que ela não está apta para se descobrir. Então, é um convite. É recorrente essas mulheres, por exemplo, que viveram num outro tempo de repressão sexual e chegam para você em algum dado momento ali do segmento ou da consulta e trazem essa questão de querer se conhecer? Você pega bastante? Mas se perguntar ativamente. Porque, novamente, acho que a questão do etarismo ou do tema da sexualidade, se a gente não pergunta... Não sei, por exemplo, com as mais jovens, né? Meu público acaba sendo 50 a mais, 60 a mais, 70, 80 a mais. Mas eu acabo perguntando ativamente. Claro, num ambiente privativo, mas se eu não perguntar, muitas vezes esse assunto não vem. A não ser que a pessoa venha exatamente me procurando por isso. Mas eu acho importante a gente perguntar ativamente, porque muitas pessoas idosas têm medo do suposto julgamento que o profissional vai fazer. É o medo de ser, entre aspas, taxado de uma velha safada ou de um velho assanhado, que vai fazer com que as pessoas não falem para você ou para mim que está com ressecamento, está com falta de desejo, ou queria se descobrir, queria saber como usar um objeto sexual, um brinquedo sexual. Mas, enfim, eu acho que se a gente não perguntar ou aprender a se comunicar, as pessoas não vão falar com a gente. Não, ela é muito legal você falar isso, que outro dia a gente estava trabalhando com os residentes, era um artigo de revisão que contava um pouco a história da libido, assim, né? E de como isso foi sendo feito, os diagnósticos, como os códigos internacionais mudaram, o DSM também, que fala de saúde mental, quais foram as doenças, as disfunções sexuais. E lá mostrava alguns artigos na revisão que os psiquiatras muitas vezes não se sentiam à vontade e habilitados para tratar sexualidade. E os ginecologistas tampouco. Então, em teoria, seriam as pessoas que mais conversariam de sexualidade com aquela paciente. Lógico que o artigo tinha um recorte que não tratava da geriatria, não tratava da clínica, não falava muito também sobre medicina de família e comunidade. Mas, você trazendo isso de perguntar de forma ativa, eu pergunto também de forma ativa nas minhas consultas. Tem sempre um tópico sexualidade. Pelo que eu entendi, você também. Você sente que é porque é você que trabalha com sexualidade ou isso já está mudando na geriatria para as pessoas olharem para isso? Eu acho que é um processo. Ainda não vejo algumas escolas tratando desse tema, digo escolas de geriatria, né, de centros de formação de geriatras, mas é importante a gente trazer isso ativamente. Inclusive, acho que essa oportunidade é muito legal, né? Você me falou que tem estudantes, médicos que te seguem, da gente falar, gente, perguntem ativamente. Tem um estudo que, quando eu estava preparando alguma aula sobre comunicação e sexualidade, que é muito legal. É um grupo de Israel, comparou 2 grupos de médicos. Um grupo que tinha formação em sexualidade com um grupo que não tinha formação em sexualidade. Ou estudos, ou alguma especialização, alguma capacitação em sexualidade. O grupo que não tinha capacitação ou nenhum contato não se sentia confortável para abordar o tema. E, geralmente, o raciocínio desses médicos era muito baseado na biologia e eles ofereciam, geralmente, tratamento apenas farmacológico para as pessoas. E o outro grupo, que já era um grupo mais familiarizado com as questões da sexualidade, se sentia confortável de abordar o tema nas consultas, fazia um raciocínio do bio, psico, social, cultural, e quando ia oferecer alguma forma de tratamento, não era só remédio. Podia ser remédio, mas envolvia um leque maior de possibilidades. Orientações, mudança de comportamento. Vocês viram? Eu não falei que ia ser bom? A gente sempre conversa sobre comunicação, porque é isso também. Eu trabalho também com essa linha, né? E você trouxe agora há pouco de mudar o foco da doença e colocar a pessoa como centro. Isso é a medicina centrada na pessoa. E isso já demonstra, quando a gente trabalha habilidade de comunicação com esse estudante, com esse profissional, que vai estar ali na linha de frente atendendo os pacientes, e que ele aprende que tem que olhar para o ser humano, e não dá para falar de sexualidade só falando de corpo, porque existe a questão do afeto, existe a questão da saúde mental, existe a questão econômica, existe a questão social, preconceitos, existe a questão cultural, religiosa. Ou seja, a sexualidade ela vai sendo atravessada por tudo. Se a gente não treina esse indivíduo para entender isso, ele começa também a partir dos próprios julgamentos. Então ele tem os julgamentos culturais, sociais, econômicos, religiosos,
Daí ele fala, acho que não tem espaço para os meus julgamentos, então só me resta olhar para o corpo. E daí eu dou um remédio só, né? Porque se o corpo dessa pessoa tá doente, eu dou um remédio para tentar tratar. Sendo que é tentar acolher o outro na individualidade do outro, né? Exato. E sexualidade é isso. Mas se a gente for olhar para os outros aspectos também do processo de saúde e doença, também é isso, né? Não é só a sexualidade que é isso. É tudo. E eu acho uma coisa engraçada, para nossa geração que cresceu assistindo Titanic, a gente sabe que um iceberg, gente, o que a gente enxerga no iceberg é acima do nível do mar e é a ponta do iceberg, é o menor volume. Eu faço essa brincadeira com o Titanic para falar que no topo do iceberg estão os aspectos biológicos, biomédicos. Então, uma queixa de sexualidade, às vezes é a ponta do iceberg ali, alguma questão. Embaixo do iceberg, que a gente não vê, se a gente não perguntar, não investigar, entre essas questões psíquicas, sociais, culturais, espirituais, entre outras, né? Uhum. Porque é muito mais como o indivíduo entende o que está acontecendo com ele, como aquilo afeta ele, do que a doença em si, né? Eu sempre dou o exemplo da diabetes, isso já tem 1000 cortes disso, que é, quando você conta para um paciente que ele está com diabetes, ele não está preocupado com o pâncreas dele, como que tá a capacidade de captar glicose. Ele não é esse o problema. Se ele for profissional de saúde, até ele vai ter um entendimento maior. Mas o maior problema é o que aquela doença pode acometer e como que aquilo vai atravessar a vida dele. Então, se ele tiver uma diabetes descompensada, que leva a um problema de visão, como que esse processo de diminuição da visão vai afetar a vida dele? Porque é uma coisa que ele pode conseguir tratar e prevenir, né? Exato. Então, é muito mais olhar o indivíduo como um todo do que só o topo do iceberg, né? E a gente mudar, até pegando esse exemplo da diabetes, então a gente não vai falar o diabético, né? Vai ser a pessoa com diabetes, porque é uma pessoa, né? Em que vai ter a experiência daquela doença, naquela vivência, que vai ser única. Então, na nossa cabeça vai ser isso, eu estou preocupado com as complicações vasculares. Para ela, pode ser o medo da agulha da insulina. Exato. Então, se eu não perguntar, essa pessoa não vai se tratar. Então, novamente, centrar nossa atenção na pessoa e não na doença. Fugindo, então, do óbvio, que é a disfunção sexual, quando você aborda com os pacientes no consultório, na consulta lá, sobre sexualidade, o que mais surge? O que a população 50 mais, se você quiser fazer um recorte até 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, o que surge como tema de sexualidade? Fugindo da disfunção, que lógico que é importante trabalhar, tanto disfunção masculina como feminina, mas o que você mais percebe que vem? Tá, eu acho que vem mais. Então, a gente, pensando, claro, depois a gente pode até falar de população LGBTQIA+, mas se eu for falar de homens cis, principalmente o que vem a partir dos 50, 60, são preocupações principalmente relacionadas à ereção, dificuldade de ereção. Ejaculação precoce é mais raro surgir no envelhecimento. Geralmente, ejaculação precoce é uma questão que, se a pessoa tem, geralmente a vida inteira ela já tinha. E para as mulheres cisgênero, principalmente questões relacionadas à lubrificação e à libido. Tá. É o que mais surge. É o que mais surge. E do ponto de vista cultural, a gente percebe que tem ciclos de relacionamento também, né? E aí, às vezes, acaba um relacionamento e surge um novo relacionamento. Para essa pessoa que ficou casada, às vezes, anos e anos, e tá de volta no game, né? Como diriam os adolescentes, que voltou pro game. Elas conseguem trazer na consulta essas inseguranças, Milton? De tipo, eu não sei mais como faz isso, eu não sei mais como namora, né? Ou você percebe que é o contrário, existe uma euforia de viver isso de novo, ou se nunca viveu, viver pela primeira vez? Eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? Então, das pessoas se apropriarem desse momento de uma descoberta para conseguir ter essa vivência. Eu vejo algumas dificuldades para as pessoas, seja para um app de relacionamento, né? Então, uma coisa que é importante a gente falar para as pessoas idosas que não são dessa geração de 25 anos que nasceram com a tecnologia, questões de segurança, a gente ajudar, ensinar. Então, surgem algumas questões de dificuldade, até num aplicativo de relacionamento para uma pessoa de 60 anos que não sabe direito, pode não saber direito mexer, ou a gente tem que reforçar questões de segurança ou de prevenção e de garantia da segurança dela realmente. Até por conta da questão da veracidade da informação, né? Outro dia eu estava vendo um especialista em tecnologia falando e ele trouxe uma questão disso, de que
antigamente, quando você pegava qualquer tipo de mídia, o jornal, a revista, existia uma curadoria naquela informação. E o jornalista, ele tinha um compromisso ético com a população de trazer a verdade. Quando você tinha um jornal sensacionalista, já existia um recorte de que aquele tabloide é sensacionalista. Então você deve duvidar, talvez exista uma lupa naquela informação. Com o advento da tecnologia, existe informação livre. Qualquer um pode ser um produtor de conteúdo, o que democratiza, mas existe um problema que é a curadoria da informação. E aí ele estava falando que todas as gerações têm dificuldade com essa curadoria, de entender o que é fake news e o que não é. Mas para o público mais idoso, né, as pessoas mais idosas têm essa dificuldade, porque para eles é muito mais introjetado de que se tá ali uma matéria falando, provavelmente é verdade. Por que um jornalista não ia ter o senso ético de contar a verdade? Mas muitas vezes aquela pessoa nem é um jornalista, é só escrever uma matéria X num blog X, né? Exatamente. E por isso a gente tem que combater fake news e trazer educação também para as pessoas idosas de como fazer essa curadoria. Sei lá, para aqueles sites de checagem de fatos, da importância inclusive para o tema da sexualidade. Que, né, a gente sabe que muitas vezes vem uma matéria caça-clique, né, e o tema da sexualidade gera alguns pânicos para algumas pessoas. É polêmico, gera engajamento, né? Gera engajamento. Então, também fazer uma educação sobre tecnologia, uma educação digital, para procurar informação, saber filtrar, inclusive nesse tema da sexualidade. Perfeito. Você comentou agora há pouco sobre homem cis e mulher cis, mas que quando a gente fala de população LGBT, né, então tem vários recortes aí. Tem gays, lésbicas, né, transgêneros, de todas as suas diferentes variações no espectro de expressão e as outras letras também. Você quer comentar um pouco disso? O que você sente do cenário, por exemplo, dos homens gays? Né? Tá. E isso é muito legal a gente trazer porque a medicina ainda é muito hétero-cis normativa. E os cursos, seja de residência, de pós-graduação, falam muito pouco ainda desse tema da diversidade. Até fazendo esse recorte dos homens cis gays, né? Então, claro, pode ter a questão da ereção, mas a gente tem que entender novamente a pessoa, porque vai mudar um pouco. A pessoa tem preferência por ser ativo, passivo, versátil, vai mudar um pouco se a queixa é ereção, seja ejaculação precoce. Vamos pensar, por exemplo, num problema relacionado à próstata. O urologista, geralmente, quando operei uma próstata, um paciente teve um câncer de próstata, muitas vezes vai só falar relacionado ao pênis ou ereção, mas se esse homem tiver uma preferência por ser passivo, ele está preocupado se vai doer na hora do sexo anal, né? E o urologista vai falar muito pouco sobre isso. Porque não entende, muitas vezes, qual que é o comportamento daquela população, né? Para eu poder orientar a sexualidade, prática sexual, eu tenho que entender qual é a prática sexual do paciente, né? Exatamente. E perguntar. Porque, novamente, se eu como um paciente, vou no médico e eu tenho medo do que o médico vai julgar, se supostamente eu acho que o médico vai ser preconceituoso, eu nem vou falar. Ou se às vezes eu, Milton, chego no urologista e ele já pergunta da minha esposa, já acabou a conversa. Então, uma outra fala, que quando eu vou discutir diversidade para médicos, para profissionais da saúde, eu falo, gente, não vamos presumir a heterossexualidade de ninguém. Né? Por que eu vou chegar para você e perguntar, e a sua esposa, o que acha disso? Como que a sua esposa está achando? Então eu falo, ao invés da gente fazer isso, pergunta com quem, e a sua família, quem que mora com você, a pessoa com quem você se relaciona, e daí eu ouço, né? Entendo aquela vivência e permito com que a pessoa não necessariamente seja heterossexual, mas se ela for heterossexual, ela vai me falar da esposa, se ela for gay, vai falar do marido, do parceiro, de quem quer que seja. É legal você falar isso, porque eu trabalho muito com os alunos também essa questão de comunicação clínica, e uma das aulas que eu mais dei no passado, esse ano, é justamente sobre o acolhimento de mulheres lésbicas ou bissexuais e também população trans, porque isso surge muito no ambulatório de ginecologia, né? Tanto homens trans quanto mulheres trans. E eu sempre falo isso, porque a pergunta, e tem alguns protocolos internacionais até, e eu acho que a gente sempre tem que adaptar a nossa realidade nacional quando a gente fala de protocolo de comunicação, porque tem um recorte cultural.
E aí eu vejo os alunos, eles são mais engajados e a nova geração já sabe como é que tem que fazer, que tem que ser inclusivo e tal. E aí é aquela pergunta, você se relaciona com homens, mulheres ou ambos? E eu acho uma pergunta muito dura, porque não é assim que os brasileiros se comunicam. A gente não vira pra uma pessoa e fala, e você se relaciona com homens, mulheres ou ambos? Porque a gente é uma sociedade muito mais casta, a sexualidade é um tabu. Por mais que a gente tenha a maior parada LGBT, a gente é uma população ainda bem conservadora, né? Sim. E aí às vezes eu falo isso para os alunos, que não é um problema fazer a pergunta de forma direta, sim. Só que às vezes, dependendo da pessoa que está recebendo também, ela fica meio assustada do que ela responde, mesmo que ela seja LGBT, né? Será que... Tá tudo bem eu isso, falar? será que tá tudo bem? Ou será que isso é um inquérito? Então eu também sempre tento trazer, igual você colocou, né? Você tá num relacionamento, né? Ah, você é casado? Com quem? E aí a pessoa vai falar o nome, e a gente vai entendendo isso, né? E quando fala da população trans, ainda mais, né? Porque eu posso ser um homem que tem uma esposa e pode ser uma esposa trans. Então não necessariamente dá para eu presumir qual que é o tipo de prática sexual que a gente tem, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que estar aberto à escuta. E a gente estava até comentando do caso que você falou, daquele caso da paciente no pré-natal analfabeta, da importância da gente ouvir, perceber, entender a realidade de cada um, que as pessoas são únicas, cada um vem uma história única, e que nossa função como médico e qualquer profissional da saúde que atender qualquer pessoa é respeitar essa biografia, entender essa biografia de cada um, que é única. Esse caso que você comentou é um caso que eu comentei num outro podcast, e é justamente isso, né? Era uma paciente que eu assumi o pré-natal dela e vinha escrito que ela nunca cumpria as coisas, né? Ela não cumpria, não tomava medicação, não fazia os exames e tal. E eu sempre penso, né? Toda vez que o paciente não cumpre o combinado, e eu não acho nem que ele não cumpre o tratamento, ele não conseguiu por algum motivo. E eu tento sempre entender o que fez que ele não conseguisse. A gente é da linha que não dá bronca em paciente, né? Tipo, quem sou eu para dar bronca em paciente? Então, eu sempre tento pensar o que será que aconteceu que toda consulta. Então, ela deve estar com dificuldade de fazer as coisas. E aí eu olhei embaixo na ficha de atendimento e tinha o nome dela e era uma letra bem incipiente. E eu imaginei, eu acho que ela é ou analfabeta ou semi-analfabeta. E dito e feito, na consulta eu falei, olha, vou te fazer uma pergunta, não queria que você se sentisse ofendida. Você sabe ler e escrever? E foi quando ela contou, ela falou, não sei, eu tenho muita dificuldade, quem lê é meu esposo e ele também tem dificuldade, enfim, tudo mais. E foi isso, a gente mudou a estratégia de comunicação para que ela conseguisse então fazer o tratamento, e depois deu tudo certo, ela tinha uma pressão alta e deu tudo certo, né? Mas é interessante isso, por quê? Porque é observar os outros aspectos. E a pessoa idosa, ela tem uma história de mais tempo de vida. E eu tenho que levar em conta tudo isso, né? Você sente que... Eu recebi uma paciente que falou no consultório outro dia. Ela mudou de gineco porque a gineco passou a dar bronca nela. E aí ela falou, ela é mais nova que eu não vou em consulta pra tomar bronca, entendeu? E aí ela veio numa pessoa mais nova do que a gineco dela, que sou eu, entendeu? E ela falou... É que me falaram que você não dá bronca. Então eu vim em primeiro lugar porque você não dá bronca, né? Você sente isso? Sinto. E isso é um princípio fundamental para a gente falar para as pessoas que autonomia, né? Cada um tem o direito de exercer sua autonomia, mas claro, como eu vou exercer meu direito de autonomia é baseado com as informações que eu tenho. Então, eu exponho, a gente conversa e, claro, eu também não dou bronca. Eu atendo pessoas também mais velhas, 80. Quem sou eu para dar bronca numa pessoa de 90 anos? Mas, claro, eu tenho que entender o porquê que ela não está usando aquele remédio, por que ela ainda está fumando, por que ela está fazendo alguma coisa. Até contar um caso de ontem. Uma paciente me procurou, ela fuma, a gente sabe de todos os malefícios relacionados ao cigarro. Eu não cheguei já crucificando ela, falando, fuma mata, você vai ter câncer. Eu falei, gente... como que é o cigarro na sua vida? Por que ele ainda está lá? O que está acontecendo? Ela me falou, olha, eu sinto que nesse momento que eu tive muitas perdas, o cigarro é meu único aliado. Daí eu falei, olha, eu entendo, mas vamos tentar descobrir algum outro aliado que não seja um inimigo, né? Um aliado que vai te ajudar. E daí a gente foi conversar sobre saúde mental, sobre atividade física, sobre participar de algum grupo, mas...
construir uma rede de apoio para que tenha aliados, né, humanos também, né? Porque às vezes eu sinto que é isso também. Surge um hábito na vida ou surge uma resistência a conseguir mudar um hábito. E eu acho que o médico, ele tem muito aquela expectativa de que ele resolve as coisas. O médico, ele não está muito habituado a se sentir impotente, né? Eu assumo isso também. É um exercício diário de entender que, tipo, olha, as coisas não necessariamente são como eu gostaria que fossem. E eu acho que a gente, na formação, não aprendeu a lidar com a autonomia do outro. Exato. De que o outro pode virar e dizer, Milton, eu não vou parar de fumar. Né? Pode acontecer isso. E daí eu vou fazer o quê? Vou interromper a relação ali? O que é mais danoso? Eu tentar estratégias para acolher essa demanda, conscientizar dos prejuízos que tem e conseguir continuar o segmento? Ou eu dar bronca, interromper aquilo tudo, né? Ela já sabe que fumar faz mal, que fumar causa doenças do coração, do pulmão. Ela já sabe isso. Se eu só reforçar, dar bronca, ela só vai sair do meu consultório triste. Então vamos entender, né? Novamente, entender quem é essa pessoa, ela tem o direito à autonomia, e você não tocou num ponto muito legal que a gente, na formação médica, a gente aprende, ou é aprendido, né? Ensinam pra gente de que a gente teria um poder numa hierarquia. Né? Tá aqui o médico, o paciente tá abaixo, e até muitos profissionais vão falar que a cadeira teria que estar acima para eu olhar de cima para baixo. Eu já ouvi isso de professor. Você jura? Daí eu falei, gente, não. Puxado isso, hein? Não é essa educação médica que a gente quer passar para as futuras gerações que vão atender a gente quando a gente estiver mais velho. Então a gente quer olho no olho, é uma relação igual, de parceria. Então, nessa mesma paciente, eu falei, olha, eu sou seu aliado, vamos conversar junto para entender como que o cigarro ocupa esse lugar na sua vida, como que a gente pode discutir isso com você, falar de saúde mental, mas é olho no olho, eu não estou acima de ninguém e eu não sei mais do que ninguém. Daquela vida dessa senhora Maria, um nome fictício, ela sabe muito mais da vida dela do que eu. E o meu trabalho vai ser de desenvolver autonomia, né? Porque é igual entrar no campo da sexualidade. Se não for olho no olho e parceria, uma postura de não julgamento, porque também tem isso, as pessoas têm práticas sexuais mais diversas que existem. E não tô nem falando igual só da comunidade LGBT, como a gente estava falando, não. Tô falando de todo mundo. As pessoas são muito criativas para exercer a própria sexualidade. E quando eu tô dando aula, às vezes, eu também faço essas provocações. Né? Então, às vezes eu trago algum tema, trago um vocabulário mais chulo para vulgarizar mesmo, trago práticas sexuais que as pessoas dão risada, né? E justamente para provocar o aluno, de falar, olha, quando você trabalha com sexualidade, existe um treino também de passar a não julgar essa prática e tentar entender essa prática, da onde nasce o prazer dessa prática e tudo mais. Porque também tem isso, a sexualidade cai muito no campo do jocoso, do pejorativo, a gente julga a prática do outro, né? Então, se eu estou trabalhando com um paciente que é até mais velho do que eu, tem mais vivência, tem mais experiência, ele precisa sentir que ele está num ambiente seguro. O set terapêutico, né, ali tem que ser seguro para ele se sentir à vontade de colocar, né? E eu não posso... E é isso que você falou. Então, quando a gente vai ainda mais falar da sexualidade das pessoas idosas, chega uma pessoa de 88 anos para mim, né, falando sobre vida sexual, sobre prazer, sobre orgasmo, ereção. Se eu, como profissional que estou atendendo essa pessoa, tiver problemas com a sexualidade, tiver preconceitos, eu vou arregalar o olho, vou... A cara não mente, né? Já vou... Eu falo isso para os residentes. Eu falo, quando o paciente está indo lá procurar a gente no ambulatório de sexualidade, eu sinto que quem tem mais dificuldade de falar de sexualidade são os residentes e não os pacientes. Principalmente quando o paciente às vezes é muito escrachado e ele vai contando detalhes, às vezes eu vou sentindo a pessoa murchando, né? A gente tem um ambulatório lá na ABC também, outro dia tinha um aluno acompanhando a consulta e o meu professor ficou, né, super... Ele veio comentar, você tinha que ter visto, Vitor, né? O aluno ficou com uma cara assim, ele não sabia como lidar, e daí a gente vai trabalhando com o aluno, explicando sobre como lidar com isso, com a diversidade sexual, mas o aluno não estava esperando, né? Por quê? Porque ele julgou, era uma paciente mais idosa, e ele já estava com um estereótipo ali de que ela não ia trazer aquilo, e ela começou a trazer, nossa, tá muito ruim minha vida sexual, meu marido não funciona mais, eu não sei o que, nananã e tal. E aí ele
né, fez a famosa cara, né? A linguagem não verbal, que é tão importante da gente estudar também. E acho que quanto é rico quando a gente consegue trazer isso, né, para esses alunos, para eles conseguirem entender isso. Eu sinto, na ginecologia, trabalhando com mulheres lésbicas, por exemplo, as mulheres lésbicas já têm uma dificuldade muito maior de acesso à saúde. Né? E aí quero te perguntar, porque você é especialista nisso, e quando a questão de ser lésbica soma com a questão etária, como que é esse acesso? Você sente que a dificuldade ainda é maior, a invisibilidade, né? Não à toa que o LGBT, as mulheres lésbicas estão no início, justamente para reivindicar essa visibilidade. Sim, e vemos sim, e até falando de acesso, o que é acesso, né? Então, acesso à saúde, da mesma forma que a gente definir o que é saúde, definir acesso também é uma questão muito complexa. Mas a gente sabe hoje que acessar a saúde é muito além do usuário entrar pela porta da unidade de um serviço. Acesso vai desde o serviço estar aberto na hora que eu não estou trabalhando, se eu sou bem recebido, se tem um ônibus que passa na minha casa e me deixa no ponto de ônibus da frente da UBS, como eu sou tratado lá, como que são as minhas condições socioeconômicas baseadas em racismo. Tem um dado que é a maneira como o usuário percebe a disponibilidade do serviço vai impactar na decisão dele de sair ou não sair de casa para procurar assistência. Então, se uma mulher lésbica, por exemplo, até falando da realidade delas, já teve uma experiência prévia negativa, ou foi, por exemplo, num ginecologista e ele foi meio toscão, invisibilizou a experiência sexual dela, falou, entre aspas, que ela não faz sexo por não ter penetração com pênis. Ou que não precisaria estar ali porque... Não, você não tem risco, você nem precisa... Porque você não transa com homem, então... Exato. Né? Porque daí ela nem vai. Então isso já é... o medo de sofrer discriminação e as experiências prévias negativas vão diminuir o acesso à saúde. E daí vão fazer com que essas pessoas não façam Papa Nicolau, não façam mamografia quando tiver indicação, não cuidem da saúde, porque existe essa barreira, esse muro que impede com que elas acessem a saúde. E às vezes até outras questões de saúde clínica também, né? Porque a gente sabe que o ginecologista, na cultura brasileira, ele é a grande referência da saúde da mulher. E muitas vezes existem questões que estão associadas a índices, né, de mulheres lésbicas, como... tabagismo, às vezes obesidade, dislipidemia. E se ela não vai em nenhum profissional, porque existe essa barreira do ginecologista, né? Então pensa, é um contínuo de saúde. Qual que é a cultura? A cultura é mulheres buscam um ginecologista. Daí ela teve uma experiência com o ginecologista que ele falou, não, são outras mulheres, você não precisa. Você não é uma mulher. É como se ele invalidasse ela ser mulher porque ela não está dentro do escopo ali, daquele formatinho que ele está acostumado. Daí ela deixa de ir. E daí ela deixa de ir num único médico que culturalmente as mulheres vão. Que também tem que ter uma visão mais integral de conseguir olhar essa mulher como um todo. E chega lá na frente, esse envelhecimento não é saudável, né? Porque eu não cuidei da promoção da saúde. Tem um dado, Magá, que é muito interessante, mas impactante, que foi da minha pesquisa, que uma maneira da gente medir acesso à saúde é ver quantos exames preventivos as pessoas estão fazendo. Por exemplo, mamografia para o câncer de mama e Papa Nicolau para o câncer de colo de útero. Eu perguntei na minha pesquisa e eu comparei os dados entre comunidade LGBT e não LGBT. O mais impactante foi a taxa de realização de mamografia e Papa Nicolau. Enquanto as mulheres, lembrando que todas tinham 50 a mais, então teriam uma indicação pelo Ministério da Saúde. Está dentro do protocolo, né? As heterossexuais, 50 a mais ou menos 80% já tinham feito alguma mamografia na vida, contra 40% das lésbicas e bissexuais. E a taxa do Papa também foi muito semelhante, 73% das heterossexuais já tinham feito algum Papa Nicolau na vida, contra 38% das lésbicas e bissexuais. Quase o dobro. Sim. Né? Então, mostrando uma barreira de acesso, que se a gente não pensar em educação, em políticas públicas, em redução de desigualdades, seja sociais, relacionadas também ao gênero e às violências, a gente não vai cuidar da saúde. Porque não é só uma mulher que não está fazendo um Papa Nicolau. É isso que você falou. É uma mulher que a gente não está controlando o colesterol, o diabetes, a pressão, a saúde mental, e pode acontecer um envelhecimento de uma maneira pior. Sim. Sim, não, é impactante isso. Toda vez que eu falo sobre isso, sobre saúde de mulher lésbica e bissexual, a gente faz até um apelo, assim. Então,
vocês também que assistem são ferramenta de promoção, né? Porque você está recebendo esse conteúdo. Então, pô, se você é da comunidade, se você é lésbica, né? Nossas amigas sapatão que estão aí assistindo, então fomentem isso na bolha. Porque às vezes, a gente sabe que a comunidade LGBT também vive, às vezes, numa bolha, até por uma questão de conforto, né? Então, reforcem isso, reforcem a busca por saúde. E essa questão de prevenção e de um envelhecimento cada vez mais saudável possível, né? Muitas vezes é isso que a gente quer também. Porque eu, como ginecologista, os 2 rastreamentos que você citou, que eles existem, né, como protocolo, que é o rastreamento de câncer de mama e câncer de colo do útero, isso não resume meu trabalho. Isso é uma parte do meu trabalho, Sim. né? É muito mais amplo. Exato. E quando você fala de acesso, daí a gente vai para uma coisa mais difícil ainda. E quando a gente fala de população trans, que tem a ver com o ambulatório que você é coordenador, né? Conta um pouquinho do ambulatório, da realidade, expectativa de vida e por que o ambulatório chama ambulatório trans 40 a mais. 40 a mais. Sendo um geriatra que para o Ministério seria, né, 60 a mais. Perfeito. Eu acho que a questão da gente pensar, né, a gente coloca a sopa de letrinhas LGBTQIAPN+, no mesmo grupo, mas são realidades muito distintas. E a gente fala isso muito, né, que eu ser um homem branco, gay, aqui numa região central de São Paulo, classe média, minha realidade é completamente diferente de uma mulher trans, preta, morando na periferia. E a gente entender que as vulnerabilidades sociais, as vulnerabilidades programáticas são muito maiores para essa população. Como não acesso a direitos básicos, não acesso à empregabilidade, à existência nos espaços, fazendo com que muitas, por falta de acesso, falta de garantias de direitos básicos, não seja garantido a elas o direito ao envelhecimento. Eu falo ainda que no Brasil, envelhecer é um privilégio. Envelhecer não é um direito. Que a gente tem que batalhar, e principalmente para as pessoas trans, e por isso veio a ideia de me questionaram, por que você não fez um ambulatório LGBT e sim um ambulatório de promoção à saúde trans? Eu falei, porque é a população que mais precisa nesse momento. É uma ação afirmativa, né? Você olhar para o grupo mais vulnerável do país e fazer uma ação afirmativa para aquele grupo que está totalmente invisibilizado, né? Exatamente, porque é o grupo que, se a gente não pensar a partir da mais tenra idade em promoção da saúde, promoção do envelhecimento, é o grupo que vai morrer antes de chegar na velhice. E por isso também o nosso corte etário foi 40 a mais. A gente tem atendido até umas pessoas mais jovens do que isso, mas o foco é 40 a mais, pensando na promoção do envelhecimento. Eu falo que a gente vai falar e discutir sobre hormonização, se a pessoa quiser, mas é uma parte, é o braço de um todo. E lá a gente vai falar de tabaco, vai falar de atividade física, saúde mental, os rastreios, tratar o colesterol, a pressão. Então, e pessoas que muitas vezes tiveram experiências muito negativas em profissionais prévios, nunca trataram doenças crônicas, não fazem atividade física. Por isso que essa ação é afirmativa, pensando na gente valorizar a equidade, que é tão importante. Acaba funcionando também como uma questão até existencial, né? Porque quando a gente ouve os relatos da população trans, a pessoa se sente tão invisível porque ela não consegue acessar os espaços, e quando a gente fala de acessar os espaços, é exatamente isso que você falou, não é só a porta tá aberta ou não, porque a gente sabe que a porta do hospital tá aberta, a porta da UBS tá aberta, mas eu conseguir entrar por essa porta são outros 500, né? É muito diferente. E quando você está à margem da sociedade, do ponto de vista também socioeconômico, né, você não consegue emprego, você não consegue o básico de cidadania, porque tem uma dificuldade com o próprio nome social, então daí você não consegue emprego, porque o preconceito e intolerância é muito grande, aí acaba entrando numa situação de marginalidade, muitas vezes, ou o emprego informal, que não tem segurança nenhuma e tudo mais, para a construção de um plano de vida. Tudo isso vai levando com que, como cuidar da saúde frente a necessidades básicas que às vezes vão anteceder eu buscar um profissional de saúde, né? A OMS, Maga, ela fala que para a gente envelhecer bem, a gente tem 4 pilares. Um pilar é saúde, que a gente precisa, né, capacitar, promover e garantir a saúde. Um outro é aprendizado ao longo da vida, então, porque a gente está sempre constantemente aprendendo coisas novas, então a gente precisa ter acesso à educação. A gente precisa de participação social, então a gente não quer pessoas idosas só no aposento, a gente quer que a pessoa idosa esteja na comunidade, inserida, participando, né? inserida. E segurança.
Então, para envelhecer bem, a gente precisa desses 4 pilares. E vamos questionar como que se dá a saúde da população LGBT, a educação e o acesso ao aprendizado, a participação, ao direito a existir nessa comunidade e a segurança. Segurança de ser quem é, segurança de acesso a uma previdência pública, segurança de andar na rua, entre outras questões. Então, falar do envelhecimento da população LGBT é falar da nossa existência e garantia de direitos humanos, garantias de direitos que estão previstos na Constituição para todos os cidadãos. Qual é esse dado? Eu acho que o último é o do ano passado da ANTRA, né? Qual que é a expectativa de vida da população trans? Então, vem esse dado que é um dado terrível, de que a média de idade que muitas morrem, são assassinadas, é em média 35 anos. Cara, isso é muito dolorido, né? Porque é a idade que a gente tinha, a expectativa de vida da Idade Média. Sim. Né? Que não tinha vacina, não tinha antibiótico, não tinha saneamento básico, um grau de violência absurdo, né? As pessoas resolviam, era uma outra lei, né? Então, cara, como que pode uma população ainda no ano 2023, num país em desenvolvimento, ter uma expectativa de vida de 35 anos? Se isso é um número que não choca as pessoas... E garantir... Eu não sei mais o que choca. E garantir o acesso, é isso. A gente precisa de empregos bons também. Porque, e novamente, a questão de discussão sobre prostituição é muito complexa e eu não quero, né, ser cancelado aqui, mas uma questão... Eu até trago uma fala de uma travesti idosa que teve com a gente num seminário de velhices LGBT. E ela falou assim, para mim, o pecado não era eu ser prostituta. O pecado era a única opção que eu tinha nessa sociedade para pagar meus boletos era ser prostituta. É complicado, porque a gente tem discutido muito isso, e é uma discussão complexa, porque a gente quer tirar desse estigma, mas a gente sabe que existe sim uma prostituição quase que compulsória, de ser a única oportunidade, né, de que algumas meninas têm para conseguir o sustento e também o senso de comunidade. A gente sabe que existe uma estrutura de sobrevivência muitas vezes, né? Uhum. Não que a gente quer estigmatizar, não é essa a única realidade, justamente por isso que existe um trabalho enorme de várias pessoas em diversos setores, tanto na arte quanto na política. A gente tem aí, né, a Erika Hilton agora, e todas as nossas outras deputadas e vereadoras que estão aí. Mas assim, é importante isso, de mostrar esse outro lugar. Mas é uma realidade ainda. A gente também não pode deixar de falar, porque senão fica parecendo que, pronto, é um problema que foi resolvido, né? Não que a prostituição em si é um problema, mas essa questão compulsória, de ser a única oportunidade de escolha de plano de vida, né? Exatamente. E a gente trazer essa perspectiva de envelhecimento. Porque, por exemplo, eu e você, a gente pensa numa perspectiva de que a gente vai possivelmente chegar aos 80, 90 anos se der tudo certo. Sim. Mas imagina para uma pessoa trans que, desde que ela se descobriu trans, vão falar, você vai morrer já já. Até as escolhas que ela vai fazer, pensando numa promoção do envelhecimento saudável, hábitos saudáveis, vai ser completamente diferente. Talvez, frente a isso, né, uma reflexão que eu fico aqui, que essa discussão aqui, de discutir sexualidade, se as pessoas estão com libido ou não, já é um recorte de privilégios, porque existem outras populações que estão discutindo tantas outras coisas, né? A gente fez uma ação, vai lançar o episódio que a gente fez na parada, que foi um episódio de externa. Então a gente foi, porque nos 4 primeiros episódios a gente recebeu uns comentários assim, mas vocês estão falando de população cis e hétero, a população LGBT tá transando, né? E a gente foi na parada perguntar para as pessoas, e a gente viu... Hã? Já tá no ar? Ah, é verdade, porque esse dia aqui... obrigado, produção. O Cris sempre lembra. Eu sempre tive o sonho de falar o Cris da produção, sabe? Então, já tá no ar, porque agora vocês estão assistindo. É o futuro, entendeu? É o Vitor do futuro falando. Adoro essa viagem no tempo. É muito louco isso. Você já acostumou com isso? Tô tentando me acostumar. Dá um bug na cabeça. Mas então a gente foi levar, fazendo essa pergunta para a população LGBT que estava lá na parada, e também conversou com alguns héteros que estavam na parada, e foi bem legal, mas a gente vê esse recorte que você trouxe, Milton, que é a tal da interseccionalidade. Para quem não conhece, é justamente como a vida nos atravessa em relação a gênero, em relação à orientação sexual, a raça, né? E como eu sou lido no mundo, eu sou lido como uma pessoa branca, eu sou lido como uma pessoa preta, uma pessoa asiática, classe social, profissão. Então, a gente também é um privilégio a gente poder imaginar que a gente vai ter esse envelhecimento saudável, porque somos 2 homens, brancos, médicos, cis, né, gays, a gente tem aí uma questão de minoria,
mas todas as outras coisas também puxam a gente para um cenário de maior probabilidade de ter saúde, né? Então, quando a gente discute de falta de libido ou não falta de libido, também envolve esse recorte, né? Exatamente, exatamente. Eu tive uma vez uma ação no Centro de Cidadania LGBT, lá da Lapa, aqui em São Paulo, e foi uma conversa com mulheres trans 40 a mais, e uma delas falou: gente, me falaram que eu ia morrer com 35, eu fiz 35, agora eu não sei o que fazer. Porque... Eu vivi tudo que eu podia viver. Exato, e pra gente envelhecer também, eu, você, todo mundo que está assistindo a gente precisa ter propósito, a gente precisa ter perspectiva. Se eu não tenho acesso a direitos básicos, a direitos humanos, a cidadania, a emprego, como que eu vou envelhecer se eu não tiver esses propósitos ou se eu não tiver acesso aos direitos básicos? Então, envelhecer não é um mero sistema, e novamente a gente volta para o iceberg, passar do tempo biológico. Envelhecer é um processo que envolve todas essas questões também. No consultório, às vezes, eu adoro as consultas de climatério, né? Quando as pacientes vêm com isso, porque é uma questão de uma consulta muito social também. E é um exercício social com as pacientes. Então, caiu a libido, existe uma secura vaginal. Beleza, a gente sabe que isso muitas vezes é uma demanda e tal. Mas eu vou ter que olhar o entorno. Porque é isso que você falou. O propósito, às vezes, essa mulher ela teve que viver outras coisas na história dela ali. E ela teve que projetar a libido dela, que é essa força vital, essa vontade de morder a vida com todos os dentes, em outras coisas. Então eu tenho que entender as diferentes realidades, né? E aquelas que foram mães, por exemplo, quanto a maternidade demanda, o ciclo de vida da mulher, de trabalhar fora, trabalhar dentro de casa e ser mãe ainda, o quanto isso demanda. E aí, às vezes, elas me falam que tem uma queda de libido, a gente fala, mas talvez seja esperado, né? Porque você está gastando toda a sua energia em outros lugares. Mas é importante isso porque a sexualidade e o envelhecimento, eles vão acompanhar também essa jornada. Uhum. Porque se você colocou no seu plano que você gostaria de envelhecer sexualmente saudável, isso vai ser uma demanda, mas talvez isso ficou negligenciado uma vida inteira. Você sente que a opressão estética que está existindo com os jovens já chegou nas pessoas idosas? Essa coisa de que o corpo, o anti-aging, porque isso está totalmente relacionado com a sexualidade, né? Como que eu me projeto fisicamente para o mundo? Sim, e a gente vê isso muito, claro, e todos vítimas dessa cultura do anti-aging, a cultura do anti-envelhecimento, que é uma cultura opressora. Nós somos, se eu não me engano, o primeiro ou segundo país em maior taxa de realização de procedimentos estéticos, ou de gasto de bilhões de... Eu acho que a gente só perde para a Coreia do Sul, pelo que eu vi da última vez. Mas a gente tá se não for primeiro, tá em segundo. Exato. Vamos pensar a quantidade de dinheiro que a gente investe ou gasta anualmente em cremes, procedimentos, em questões para apagar os sinais do envelhecimento. Não estou sendo assim completamente contrário. Mas o que eu quero trazer a reflexão para as pessoas esse investimento está trazendo mais felicidade ou está trazendo mais angústia? Porque muitas vezes a gente continua parecendo um cachorro correndo atrás do rabo. Então eu continuo fazendo cada vez mais procedimento, cada vez mais um cuidado em relação à estética, e isso está me deixando cada vez mais infeliz. E muitas vezes não tá te levando a ter uma vivência e experiência de sexualidade mais saudável, né? Eu sinto isso muitas vezes, uma busca por um corpo, uma autoimagem, ou até uma performance sexual, porque isso já tem surgido no consultório. Eu tenho que aprender as diferentes técnicas de masturbação, de sexo oral, de posições e tudo mais. E aí, com o processo de envelhecimento, existem algumas questões também que a gente sabe que se você não se preparou para isso, né, a sua flexibilidade não vai ser igual de quando você tinha 14 anos, né? E como que... Então, eu vejo que tem isso também, uma preocupação com isso tudo de performance e estética, mas não tá levando a uma liberdade sexual onde a pessoa consegue experimentar a vivência, ter relações saudáveis ou a qualidade sexual. Traz né? uma outra regra, né? Então, eu acho que é legal isso que você trouxe, que me fez lembrar de uma questão que a gente fala muito na geriatria. Porque na mídia, hoje em dia, quando a gente vai ver, sei lá, Globo Repórter ou outros programas que vão mostrar pessoas idosas, alguns programas vão falar assim, o idoso fazendo tatuagem, pulando de paraquedas, andando de moto. Nada contra. Tudo bem se a pessoa quiser pular de paraquedas, fazer tatuagem, andar de moto. Mas eu não quero obrigar a pessoa idosa a seguir um padrão, porque senão eu estou criando outro padrão. E isso é opressor também. Se a pessoa idosa quiser jogar dominó na praça, tá tudo bem.
novamente, se a gente não olhar para a pessoa, a gente vai ser criar uma outra regra, criar um outro padrão que pode ser muito opressor. Eu nunca vou querer pular de paraquedas porque eu tenho medo de altura. Independente da idade, né? Independente da idade. Mas é legal você falar isso porque cai no etarismo, né? A gente tava num encontro da turma do curso, né, de saúde LGBT, e daí eu fui também como penetra da primeira turma, e aí a gente tava numa discussão sobre o etarismo, do quantas vezes a gente se vê falando a seguinte frase: mas eu já sou muito velho pra isso, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é etarismo? É definir o que cada um pode ir pra cada idade, né? Isso a gente pode considerar como etarismo, então só vamos definir o que é etarismo, né? Então, etarismo ou idadismo, dependendo do lugar que a gente vai ler, vai falar um pouquinho diferente, é esse preconceito relacionado ao grupo etário ou à idade que a pessoa tem. Qualquer pessoa pode sofrer etarismo. Desde o mais jovem, a gente fala, você está muito jovem para fazer isso, ou muito jovem para esse trabalho, mas o jovem tem, entre aspas, essa vantagem que ele vai envelhecer. Mas a gente pensar em, estou muito velho ou muito velha para fazer tal coisa, eu criar novamente um padrão que é baseado num preconceito etário. A tal da regra, né? Isso não cabe mais à sua idade, né? Exatamente. E a gente tem que criar condições, liberdade. Então vamos pensar naquele pilar que eu falei da participação social. Se eu crio regras para que as pessoas se negligenciem, falando, estou muito velha para ocupar esse espaço, estou muito velha para fazer tal coisa, essa pessoa vai ficar só no aposento. E aí eu não tenho um envelhecimento ativo, não tenho um envelhecimento saudável. Então, vamos pensar nisso. Eu acho que a partir do momento que a gente cria regras, a gente cria a dificuldade de seguir a regra, né? Esse impedimento, né? Já que a gente tem esse cenário todo, né? E as pessoas... a gente não tá problematizando, tá, gente? Porque surgiu esse questionamento. Mas se as pessoas estão transando menos, vocês estão problematizando, por que isso é um problema? Não é isso que a gente tá... O objetivo do podcast não é esse. A gente sabe que já mudou muita coisa, né? A gente tem buscado algo mais libertário dentro da saúde. Antes, para um casal ser sexualmente ativo, tinha que ser 3 relações semanais. Hoje, quando a gente fala isso, muitos grupos dão risada. Quando você fala 3 relações semanais, meu Deus, a galera mandava ver, né? Então, assim... o que a gente está querendo dizer é que hoje a gente considera que a sexualidade saudável seja uma pessoa dentro de um relacionamento ou fora, ela tem que estar confortável com aquilo. O casal tem que estar feliz, seja com frequência, com qualidade, se eles querem experimentar algo diferente ou não, ou se eles... Porque saindo dessas coisas das novas opressões, né? Não é todo mundo que é obrigado a ter um vibrador, não é todo mundo que é obrigado a se masturbar, não, cada um tem que poder se sentir livre para experimentar as coisas que tiver vontade, para se conhecer até a medida do que quer se conhecer e poder experimentar sua sexualidade livre. Mas a gente percebe que surge essa opressão e chegou na população idosa também, né? As pessoas idosas estão com isso, de tipo, tô transando pouco e tal, e a gente viu que isso depende muito do contexto. Mas, para tudo isso, a gente sabe que é uma questão de educação. E uma questão de educação na saúde também. Você, como eu, também trabalha como professor e dá para ver, né, que a gente divide essa paixão de estar na formação de quem está chegando no mercado e tudo mais. O que você pensa hoje sobre essa questão de educação, saúde sexual e, no seu caso, envelhecimento, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente pensar que a gente a gente é fruto de uma cultura hétero, cis, normativa, em que traz tabus, e que se a gente não parar para estudar, não parar para questionar algumas questões, a gente vai aí seguindo o fluxo. E por isso a gente pensar em estratégias educacionais, seja você, levar para as graduações, para as pós-graduações, e até me dar a oportunidade de falar um pouquinho de um curso que eu estou para lançar. Por favor, diga... E agradeço a oportunidade. Minha ideia é fazer com que pessoas, médicos, profissionais da saúde, estudantes, até pessoas que estão interessadas em entender um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, a intersecção com a sexualidade, entendam um pouquinho. E lembrando daquele estudo que eu falei, quem mais estiver capacitado e estudando questões da sexualidade, mais vai estar confortável, vai ter um leque maior de opções. Então eu estou bolando um curso para lançar agora, para esse mês, no máximo mês que vem. Então, quem estiver ouvindo a gente me segue para que eu vou lançar o curso já. Então, ou agora junho ou julho, né? Provavelmente por aí. Que são 12 aulas em que eu vou começar a falar sobre construções socioculturais da sexualidade e envelhecimento, falo um pouquinho sobre as demandas que a gente falou aqui, sobre ereção, libido, preconceito,
até chegar um pouquinho no tratamento, mas uma questão que eu acho muito legal de trazer a particularidade da geriatria é falar como que a sexualidade se intersecciona em alguns casos, por exemplo, no surgimento de uma demência, como Alzheimer, ou nos cuidados paliativos, que vai ser na nossa finitude e na abordagem para a finitude, nas instituições de longa permanência, que a gente chama de casa de repouso. E a última aula que eu dou nesse curso, é um curso gravado, gente, é uma sugestão de como as pessoas podem fazer aulas sobre isso. Então, quem estiver se capacitando sobre a sexualidade, como pode, se for chamado para um simpósio, para uma roda de conversa com idosos, como montar uma aula, uma discussão sobre sexualidade. Para ser um multiplicador desse conhecimento, né? Então, vocês já compartilhem aí. Você que está assistindo, chegou até aqui, já compartilha, por favor. Mas justamente para que todos sejam multiplicadores desse conhecimento, né? Para que a gente consiga aliviar um pouco essa angústia social que está todo mundo tendo e pautado no que existe na ciência, de qual que é a melhor forma de conduzir, né? Vai ser gravado, então, você vai lançar em breve, é isso? Vou lançar em breve, estou montando um site, vou lançar, fazer a divulgação nas minhas redes sociais, mas agora, fim de junho, aí final de julho, tá para lançar esse curso. Não, perfeito. E assim, vocês já viram esse papo e provavelmente vai ser... É só com você ou tem outros professores? Sou só eu. Então, ó, 12 encontros com o Milton Krenit, por favor, né? Já aproveita e passa então suas redes sociais para o pessoal te seguir. Então, gente, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, Milton Krenit, né? Milton com M no começo, N no final, e Krenit com 2 T's. @ Milton Krenit, nas redes sociais vocês podem me encontrar. Às vezes eu falo alguma questão relacionada a menopausa, sexualidade e outras questões, mas trazendo para esse lado da sexualidade e envelhecimento. Perfeito. Milton, ó, você quer falar mais alguma coisa? Quer mandar uma mensagem, pessoal? Porque assim, esse papo eu acho que eu conseguiria ficar aqui, ó, mais 3 dias com você, né, pra gente conversar sobre tudo isso, mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem todas as questões, a gente entende que sexualidade não é simples, né? Mas tem alguma mensagem que você quer mandar? Eu acho que agradecer o seu convite, seu carinho, você é um querido e gosto muito do seu trabalho, fiquei muito feliz da gente se conhecer hoje pessoalmente. Que eu também. Só tenho que agradecer e trazer a mensagem de que, gente, a gente não pode criar assuntos proibidos. A partir do momento que a gente cria, o problema é a gente não discutir. Se a gente cria um assunto proibido, a gente gera um tabu gera um preconceito gera um sofrimento. Então, acho que o que a gente tem que proibir é proibir, né? Então a gente não pode gerar assuntos proibidos, porque senão a gente vai levar ao sofrimento das pessoas, à perpetuação de preconceitos. Então acho que aqui a minha mensagem vai ser, não vamos, é proibido proibir. Perfeito. Milton, ó, tô muito, muito feliz. Tenho certeza que esse episódio a galera vai aproveitar muito. Compartilhem, então. Então você que assistiu até aqui, né? Compartilhe o episódio, comente, dê like, procure a gente. Então, Fala Mais Faz Podcast no YouTube e no Spotify. Me siga no Instagram, @ovitormaga, certo? Desse jeitinho mesmo. E também no YouTube e Spotify. E, gente, eu quero agradecer muito a sua presença. A gente vai ter provavelmente a 2ª temporada. Eu vou arrumar um jeito de te enfiar no cronograma aí, porque esse papo daria pra gente continuar muito mais tempo, né? E tô muito feliz. Muito, muito, muito obrigado. Eu espero vocês no próximo episódio. E se você tá curtindo também, tá acompanhando, não acompanhou os episódios anteriores, vai lá. A gente já falou sobre libido feminina, libido masculina, questões de autoimagem. A gente discutiu um pouco sobre os jovens. E a gente tem um episódio especial da parada discutindo sobre saúde LGBT. Acompanhe os próximos episódios. E se você quer se tornar um parceiro também, aqui embaixo na descrição tem como mandar um e-mail aqui para... Como que é mesmo? comercial@vec.com.br, justamente para você ser um parceiro aqui, patrocinar algum episódio ou o podcast inteiro, a gente está com vocês. Tá bom? Milton, muito obrigado, meu querido. Obrigado eu.